Então, eu já voltei, né? O que a gente estava falando mesmo? A gente estava falando a respeito dos... Aqui, ó, a gente estava falando a respeito que procariontes vem, como é que fala, da bactéria e das arcas. E eucaias vem de eucaias, não mônera, né? A mônera é procarionte. Eucaias é o que? Plantas, fungos, animais como o ser humano, os felinos, os cachorros, né? Lobo é um animal, né? Lobo é um animal, né? E também tem outras coisas também, né? O que quem estudou aqui, né? Quem estudou aqui. Os seres vivos, eles podem apresentar reprodução, podem apresentar metabolismo, organização celular, movimento, crescimento, né? Já os seres não vivos não podem apresentar isso. Por exemplo, animais podem apresentar, mas plantas e fungos não podem apresentar, né? Gravando bem, né? Existem os procariontes, né? Bactérias e arcas, que é chamado de mônera. Existem os... Não esqueça disso, né? Existem os eucaias, que é plantas, animais e fungos. Os seres vivos eucaias, eles podem possuir metabolismo, podem crescer, podem se movimentar, podem, como é que fala, ter composição química, podem se reproduzir, né? Eles podem se reproduzir. Já os seres não vivos, não. Os seres não vivos, eles não podem fazer nada disso. Os seres não vivos, como plantas e fungos, eles não têm essas possibilidades nenhuma. Eles só possuem uma composição química. E os elementos vivos, eles possuem duas, que é organismo e orgânicas, composição química orgânica e inorgânica, é as duas, né? As composições químicas orgânica e inorgânica, né? Essas duas. Você vê, né? Seres vivos são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 seres vivos. Bactérias, algas azuis, protozoários. São 7 seres vivos que existem na Terra, né? Seres vivos como animais, né? Eles produzem composição química, né? Inclusive, como diz aqui, classificam seres vivos como eles compõem 4 composições químicas, como esses aí, né? 4 composições químicas: hidrogênio, oxigênio, carbono e hidrogênio, né? Já os elementos não vivos, eles não possuem nada disso. E tem mais uma coisa aqui. Cientistas da comunidade, eles enquadram os vivos como seres vivos ou não, constatando que há celulares, aqueles que não possuem metabolismo próprio, apresentando ácidos nucleicos capazes de reproduzir no interior de outro ser vivo. Com o tempo, podem evoluir devido às mutações de seu material genético, né? O que ele quer dizer? Com o tempo, eles podem evoluir devido às mutações de seu material genético, né? Plantas. Mas também não quer dizer que os outros não podem, né? Como os animais possuem metabolismo, eles podem responder a estímulos ou não respondendo. Eles compõem as composições, eles têm suas composições químicas, sim. Eles têm suas moléculas orgânicas, como carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. Mas não quer dizer que eles não podem evoluir devido às mutações de seu material genético, né? Eles apenas não respondem a estímulos, ou eles podem responder, né? De acordo com o seu processo de evolução, né? Classificação biológica. Sistema de classificação vem da falta de consenso a respeito da classificação dos vivos como seres vivos, compreendendo que todos os organismos celulares não são organizados em um sistema determinado por critérios específicos. Quais são os critérios específicos? Tem em sua divisão artificial, que considera critérios arbitrários escolhidos pelo autor da classificação.
Os critérios arbitrários, quem é o autor que escolhe, né? O natural, que organiza os seres vivos de acordo com o grau de parentesco entre eles. Inclusive, isso aí se chama... O natural é taxonomia. Não, o natural é taxonomia, né? Isso aí, essas classificações naturais elas são compostas por duas classificações, taxonomia e sistemática. A taxonomia é quando a classificação natural da ciência é quando a classificação natural de acordo com a ciência, né? E a sistemática é quando as espécies taxonômicas são estudadas entre as relações evolutivas em grupos diferentes, né? A artificial, ou seja, a taxonomia é uma classificação artificial. A sistemática é uma classificação natural, né? Sistemática é uma classificação natural, né? Sistemática, né? A classificação natural. Estudiosos que estudaram a classificação biológica e a criaram estão entre elas Aristóteles, é um estudioso mais antigo que existe na ciência, né? Inclusive ele é conhecido como filósofo naturalista. Ele morreu em 384 a.C. e nasceu em 300... Não, ele morreu em 322 a.C. Ele nasceu em 384 a.C. E o que diz aqui? Ele deixou seus escritos num esboço taxonômico, que foi importante para a classificação dos seres vivos que existe até hoje. O Aristóteles ele era conhecido pela taxonomia, e o Linneu, que nasceu em 1707 e morreu em 1778, ele criou uma classificação moderna que era chamada sistemática, ou seja, a relação sistemas foi criada por Linneu, que é Carl von Linné. Em seu sistema foi a classificação da diversidade biológica que foi baseada na morfologia dos seres vivos, ou seja, o seu sistema foi a classificação da diversidade biológica, estamos falando de biologia, que foi baseada na morfologia dos seres vivos, não fazendo nenhuma relação de parentesco com o organismo. Ele quer dizer, não fazendo nenhuma relação de parentesco com o organismo, não fazendo nenhuma relação de parentesco, o organismo não fazendo nenhuma relação de parentesco com o organismo, né? Sistema de classificação biológica. Antes, no Aristóteles, era através de organismos, enquanto depois de Lenin é um revolucionário que foi responsável pela Revolução Russa lá na Rússia. A gente não está falando de história de Primeira Guerra Mundial e nem Segunda Guerra Mundial. Isso chama, na verdade, Linneu, Carl von Linné, mas eu não quero dizer que é o Lenin próprio. Ele não tem nada a ver uma coisa com a outra. E Linneu é mais antigo que Lenin, né? Estamos falando de Linneu, Carl von Linné. A gente não está falando de ideologias, de história, de política. A gente está falando de ciência, né? Linneu, Carl von Linné, apesar que o nome, né, tem a mesma letra, né? Na primeira letra, né, que chegam no início é L, né? Linneu, mas é a diferença de Lenin com Linneu ali. I não é a mesma coisa que E, né? E Lenin, N-I-N, né? Aí tá Linneu, L-I-N-E-U, né? A classificação de Linneu, no caso de Aristóteles, a classificação é de acordo com a ciência, através de organismos, né? E Linneu, ele simplificou mais ainda, facilitando mais ainda a classificação. Ele para a cabeça dele, a relação não devia ser através de organismos, devia ser através de reinos animais e reinos vegetais. E Linneu que começou com isso, né? O reino animal, olha aí, o reino animal, né, tem os critérios aí, né, e tudo, né, tem os critérios, né, do reino animal, né, taxonomia filogenética, né, as coisas, né, e também tem um reino vegetal, né, vamos lendo mais aqui, né, filogenética, reino animal.
Tem um reino animal e tem um reino vegetal. Reino animal é onde os seres vivos apresentam capacidade de deslocamento, não produzindo seu próprio alimento. Olha aí, os seres vivos apresentam capacidade de deslocamento, não produzindo seu próprio alimento. Vou começar